Olá, amigos! Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com esse programa especial para a Convenfic, Convenção de Ficção Científica e Afins. Neste programa, nós vamos conversar sobre o personagem Tex Willer e outros personagens da editora Bonelli. A editora Bonelli é uma editora italiana e sempre prima por suas publicações, tendo excelentes roteiros e magníficos desenhos. A editora Bonelli tem também publicações das mais simples às mais sofisticadas, capa dura, encadernados, tem para todos os gostos e todos os padrões. Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns textos que nós vamos conversar depois mais detalhadamente. Então aqui o formatinho, que é o mais simples de todos, é em preto e branco. Um texto colorido, já um pouco maior, uma edição um pouco mais cara, colorido. E também um encadernado de texto, também colorido. Então, sobre todas essas publicações, nós vamos conversar no programa sobre o universo do Tex, sobre os seus amigos, os seus inimigos. Então, eu gostaria de convidá-los a assistir o programa. Este é um programa especial do Vitrine dos Quadrinhos com a Irmandade Texiana para a sexta Convenfic, em casa. Fiquem com a abertura e eu volto para conversar sobre Tex. Agora vamos conversar sobre o personagem Tex Willer, ou simplesmente Tex, como seus fãs o chamam. Tex foi criado em 1948, na Itália. E praticamente desde o início fez um grande sucesso. Tex é um personagem de faroeste. E eu acredito que seja o personagem de faroeste melhor, mais conhecido mundialmente. O Tex já chegou no Brasil em 1951, não com uma publicação própria, mas a RGE tinha uma publicação chamada Júnior e passou a publicar as aventuras de Tex com o nome de Texas Kid. Inicialmente, tanto na Itália como aqui no Brasil, as primeiras publicações eram neste formato aqui, conhecido popularmente como o nome de formato talão de cheque. É uma tira só por página. Hoje é que as histórias normalmente são baseadas em 3 tiras. Bom, no Brasil, o Tex passou a ter uma publicação própria a partir de 1971, através da editora VEC. Depois passou pela editora RGE e hoje as suas publicações das suas revistas são através da editora Mitos. Vamos falar um pouco do universo de Tex agora. As suas aventuras, como eu falei, são no faroeste, mas ele, apesar de faroeste nos Estados Unidos, ele passa por vários estados, Texas, Flórida, até na capital ele já foi no decorrer das suas histórias. E algumas histórias ele sai também dos Estados Unidos. Ele às vezes vai ao Canadá, vai ao Alasca, que também é Estados Unidos. Normalmente são aventuras na neve, um pouco diferente daquelas ambientadas no faroeste americano, que normalmente é uma região árida. Tem também algumas aventuras no México. Então esse aí é onde 80% das aventuras do Tex se passam. Agora existiram algumas aventuras poucas em Cuba. Teve uma aventura aqui na Patagônia, Argentina, que ele acabou passando pela Argentina e pelo Chile. E teve também, parece-me que uma aventura na Colômbia. Nós recebemos informações que deverá em breve ser publicada uma aventura do Tex na Guatemala, na América Central. Para os fãs brasileiros, o que os fãs torcem muito e esperam muito é uma aventura de Tex aqui no Brasil. Estamos esperando que isso um dia aconteça. E de preferência desenhado por um brasileiro. Também estamos torcendo por isso. Inicialmente, o Tex ele era um fugitivo, porque aconteceram uns problemas no rancho da família e ele acabou perseguindo as pessoas que mataram seu pai e tudo, então ele era um fugitivo. Mas ele acabava sempre ajudando os xerifes ou os agentes da lei. Então, com isso, depois ele foi convidado a compor o quadro dos Texas Rangers.
O que é isso? Que corporação é essa? Era uma espécie de agente da lei daquela época. Após isso, o Tex casou-se com a filha do chefe dos navajos. E com isso acabou também se tornando chefe dos navajos. Passou a ser conhecido como Águia da Noite. E rapidamente o Tex ganhou o respeito de todos os chefes indígenas e praticamente todos os índios. Porque viram no Tex que, apesar de ser branco, uma pessoa de confiança, porque sempre atuava levando a justiça. E depois disso, o governo americano também colocou o Tex como o agente da lei o agente indígena para os navajos. Eu vou deixar aqui vocês com mais algumas imagens e eu volto na continuação do programa. Agora, nós vamos conversar sobre as histórias de Tex. Alguns do Tex Mensal, que é a publicação básica do personagem, às vezes as histórias têm uma revista só, 2, 3 e acredito que no máximo até 4 histórias. Então elas vão perpassando de uma revista para outra com o continua. Quando isso acontece no Tex Mensal, eu pessoalmente prefiro esperar que toda a história seja publicada e só vou ler no fim, quando eu já tenho em mãos todas as revistas. Agora vamos conversar um pouco mais sobre os companheiros de Tex, que são conhecidos nesse universo como os Pardes, que tem 3 companheiros. Kit Carson, que é um outro Texas Ranger, Kit Wheeler, que é seu filho, e o índio navajo Jack Tigre. Então, esses são os companheiros de aventura do Tex. Agora, em algumas vezes, algumas histórias que digo, o Tex aparece sozinho, às vezes com um desses companheiros, e às vezes os 4 numa mesma história. Então, esses são, vamos dizer assim, os partes que defendem o universo de Tex. Agora eu vou falar de alguns amigos que sempre aparecem em algumas histórias. Então vamos lá. O primeiro é o Morisco, que quando apareceu aqui no Brasil pela primeira vez, a editora traduziu para Bruxo Moro. Mas o nome dele é o Morisco e depois, nas outras histórias, já apareceu como é o Morisco. É um egípcio estudioso das artes, das pesquisas de plantas, de ervas, é meio que um mágico, conhece todas essas funções, tanto da faculdade egípcia como mexicano, e muitas vezes ajuda Tex desvendando alguma coisa nesse sentido. Esse é o primeiro. Jim Brandon. Jim Brandon é um tenente, um coronel, depois foi promovido, da Polícia Montada Canadense. Então, às vezes, o Tex vai ao Canadá, chamado por Jim Brandon, para ajudar ele em alguma história lá, em algum mistério que tem que ser resolvido. Às vezes, ele vai lá, precisando procurar pesquisar alguma coisa, e encontra o Jim Brandon. Vamos lá, Montales. Montales é um senhor mexicano, em que Tex e Montales atuaram na Revolução, juntos, na Revolução Mexicana, e que o Montales adquiriu uma amizade muito grande, ficou uma amizade mútua muito grande. Então também, quando o Montales está em dificuldades, chama o Tex e o Tex vai lá ajudá-lo, ou se o Tex tem alguma coisa que vai ao México, chama o Montales às vezes. O Pat McRyan é um irlandês, um lutador, dono de uma força estrondosa, que inclusive às vezes usa essa força até sem conseguir medir nem nada, destrói às vezes casas nessas brigas, nessas confusões, mas também é um amigo de Tex. Um outro amigo que a gente vai citar agora é Cochise, chefe dos índios Apache Chiricahua. Também é uma figura, uma pessoa que admira demais o Tex, que rapidamente percebeu que o Tex, apesar de ser branco, era muito justo e sempre ajudava os índios e tem uma amizade enorme, é quase como um irmão de sangue índio, certo? Um outro que eu relacionei aqui para falar foi Grosjean. Grosjean é um trapper, um caçador canadense, que também passa por algumas dificuldades e às vezes chama o Tex para ajudá-lo. Pronto, agora só rapidamente Tom Devlin e Ned McMet, que são 2 agentes da lei em em cidades como São Francisco e Los Angeles.
Beleza, eu vou mostrar essas imagens deles e na continuação eu volto para encerrar o programa falando dos inimigos corriqueiros e das séries que são publicadas. Bom, agora vamos conversar sobre alguns inimigos. O Tex do seu universo, nas suas histórias, tem diversos inimigos, mas tem alguns que se destacam que são mais usuais nas histórias. Vamos falar de dois magos. Mefisto, que era um mago, conhecedor, inicialmente um pequeno estudante de bruxaria, de alguma coisa assim, mas que foi sofisticando, foi aprendendo mais e que cria muitas dificuldades para o Tex. E às vezes a gente pensa que o Mefisto morreu e algum tempo depois o Mefisto reaparece nas histórias. A gente foi verificado que ele não morreu. A gente caiu nas ruínas de um castelo, mas não morreu. Todo mundo julgava que ele tinha ficado morto, mas não. Depois ele retoma. Um outro é o Yama. Yama é o filho de Mefisto. Mas aí já é um bruxo, um pouco menos capaz, mais simples, traz menos dificuldades para Tex. Um outro que a gente fala também, já não é mais bruxo, é o Proteus. Proteus tem uma capacidade de transformação que às vezes assume as feições de uma outra pessoa. Então isso causa uma certa dificuldade, porque o Tex não pensa que não é ele e às vezes ele consegue escapar passando bem juntinho do Tex porque está com as fisionomias de outra pessoa. O último que eu vou citar aqui é o Morto, que é do espanhol, que veio morto. Esse rapaz, esse bandido, inicialmente eram 3, aí o Tex, numa aventura, mata os outros 2. Então ele tenta de todo jeito vingar a morte dos irmãos. E ele tem esse nome porque tem uma série de cicatrizes no rosto e deformado o rosto, por isso que ele tem esse nome. Então, esse era o universo dos inimigos. Agora eu vou falar de forma rápida um pouco sobre as séries que são publicadas aqui no Brasil de Tex. Não consigo falar de todas, mas a grande maioria. Esse aqui é o Tex mensal, certo? Em preto e branco. Você pode perceber que a numeração já está além dos 600. Essa numeração, apesar do Tex ter passado de editora para outra editora, continuou a mesma numeração. Então a VEC começou, a RGE continuou e a Mitos continua. Hoje, o Tex mensal ele é publicado em 2 formatos. Você pode ver esse aqui conhecido como formatinho e esse como formato italiano, que é uma publicação um pouco melhor, mas também em preto e branco, um pouco maior e de maior qualidade. Temos uma republicação do Tex, que é o Tex Coleção, mas no mesmo formatinho do Tex mensal, mesmo tamanho, mesma coisa. Uma outra publicação é o Tex Gigante. Esse aqui nós estamos no número 34. Então vocês podem perceber que é uma publicação maior, também em preto e branco. Normalmente são conhecidos, são chamados desenhistas de fora, às vezes, para fazer essa história única e exclusiva, essa história do Tex. Então, essas são as séries mais antigas que eu vou falar. Agora eu vou conversar sobre algumas séries novas. O Maxi Tex, que só tem 2, preto e branco também. Mas às vezes as pessoas pensam, pô, eu vou colecionar uma revista que já está nos 600, então essa aqui só teve 2. Está saindo agora 3, o Maxi Tex. E aqui tem uma vantagem. A história é completa, como é também no Tex Gigante. O Tex, uma edição especial colorida, eu acho que temos 15 ou 16 publicadas. Essa série, ela alterna. Em um número nós temos uma história só, e no número seguinte são 5 pequenas histórias, que são publicadas em cada revista. Aqui é uma série nova, Tex Wheeler. É quando o Tex é jovem. Finalmente, as grandes aventuras de Tex. Aqui um encadernado, colorido. Esse aqui realmente é uma edição de luxo. Muito boa. O último exemplo é esse aqui. O Super Almanac Tex, que saiu ano passado. Aliás, saiu esse ano. Então aqui, como está escrito, foi a mais longa história dos seus criados pelos originais de Tex, né? É realmente um tijolinho, como vocês podem observar.
Então, precisa ter paciência e muita dedicação para ler, mas é uma história sensacional, uma das melhores histórias de Tex. Bom, pessoal, sobre as séries de Tex, o que eu tinha para mostrar era isso. Encerramos com Tex e depois de algumas imagens que eu vou mostrar agora, nós voltamos conversando sobre outro personagem. Lembramos que este é um programa especial do Vitrine dos Quadrinhos em parceria com a Irmandade Texiana. Agora nós vamos conversar sobre o personagem Zagor. Zagor foi o segundo personagem criado pela editora Bonelli e também foi o segundo a chegar no Brasil. Zagor é uma espécie de faroeste, mas não é só um faroeste. Ele mistura um pouco de ficção, de fantasia, aventura, então é uma coisa mais variada. Às vezes a pessoa pensa que é só um faroeste, mas não é, tem uns elementos diferenciadores. Foi o segundo criado pela Bonelli e o segundo a chegar no Brasil. O grande companheiro do Zagor de aventuras é o Chico. O Chico é um gorducho mexicano que tem descendência dos conquistadores espanhóis, mas o Chico é um personagem que tem uma facilidade enorme em se meter em confusão. E isso acaba levando um toque de humor para as aventuras de Zagor. E essa é uma aventura, como eu falei que não é só faroeste, né? Então ele se envolve com coisas bem diferenciadas. Eu cito o exemplo de um dos últimos aventuras que eu li, em que o Zagor acompanhou um navio que estava com refugiados e o navio afundou, encalhou, que digo, todos desceram e aí nessa aventura os brancos, os prisioneiros encontraram uma outra tribo nessa ilha que eles pensavam que era deserta e teve todo desenrolado em uma aventura. Então realmente é uma coisa diferenciada. O Zagor, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora VEC, pela editora RGE e pela editora Record. Mas ao contrário de Tex, em cada uma dessas editoras, a sua numeração foi diferenciada. Hoje, ele é publicado pela editora Mitos. Na editora Mitos, ele chegou a ter já 5 séries, mas o Gigante, Especial, Mensal, Extra e um Gigante colorido, e um Especial colorido. Mas hoje só tem uma única série, que é o Zagor Especial, que são com histórias completas. A vantagem é essa. Se bem que agora, nesses últimos dias, a Mitos anunciou uma chegada de uma nova série de Zagor, que é o Zagor Classic, que vão ser as histórias publicadas na mesma cronologia que foi publicado lá na Itália, certo? Aqui eu trouxe para mostrar 2 aventuras do Zagor, vocês podem perceber como são essas que são as histórias já do Zagor Especial, uma série de histórias, são em preto e branco. O Zagor Classic também será em preto e branco, apenas com a cronologia original da Itália. E o segundo, esse aqui é o Zagor Especial número 52 e esse o Zagor Especial número 53. A Ilha de Tonga e um complô federal. São histórias bem interessantes e repletas de aventuras. Fiquem com mais algumas imagens de Zagor e eu volto para conversar sobre Mr. No. Bom, vamos conversar sobre o personagem Mr. No. Mr. No, Jerry Trek, na realidade era o nome, é um piloto americano que logo depois da Segunda Guerra se instala em Manaus. Então essa é a particularidade muito interessante, porque a editora Bonelli sempre traz nas suas aventuras, nas suas histórias, uma quantidade de informações muito grande. Então acaba retratando a Manaus dessa época de 1950, para nós que somos brasileiros é muito interessante e muito gostoso. Então ele se instala em Manaus e todas as aventuras são na Amazônia ou em países próximos ou em regiões próximas.
Tem uma ou duas aventuras em que ele veio aqui para o Nordeste e outras que ele vai para alguns países. Agora, ele é um piloto, tem um avião pequenininho que aluga para turistas ou para pessoas que querem fazer alguma viagem para algumas cidades próximas, alguma coisa. Mas é um fácil de se meter em confusão. É quase que toda aventura, alguém que aluga, que contrata o Mr. No é um bandido, ou um traficante, tem sempre alguma coisa, um item, um componente diferente em que a aventura do Mr. No acaba sendo bem interessante e a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da nossa Amazônia. Então, o Mr. No foi criado pelo Sergio Bonelli, lá na Itália, com o apelido de Guido Nolita, com o pseudônimo de Guido Nolita. Então, eu trouxe aqui alguns para mostrar. Ó, aqui, o Mr. No como saía. Essa daqui é da editora Mitos. Vocês podem ver o formatinho em preto e branco. E hoje nós temos o Mr. No, ele não é mais publicado pela Mitos, é publicado por 3 editoras aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de um personagem que tivesse esse elenco todo aqui no Brasil. Cada uma das séries italianas está sendo publicada por uma editora. Nós temos o Mr. No Especial, que é oriundo da série Especial italiana, que é essa aventura aqui, que está sendo publicado pela editora 85. Já num formato um pouco maior do que o formatinho, como vocês podem perceber. E eu trouxe esse aqui até para mostrar. Olha, essa aventura, o Mr. No sai lá da Amazônia e acaba vindo para a região Nordeste. Ainda uma publicação da 85, uma outra aventura, também oriunda do Mr. No Especial italiano. Bom, essa é a publicação da 85. Nós temos uma publicação que é baseada no Mr. No normal, na série regular italiana, que está sendo publicado pela editora Red Dragon, mas que eu ainda não tenho porque já teve a campanha, mas ele foi impresso, mas ainda não chegou nas nossas mãos. E o último editora que está publicando é o Mr. No Revolution, que é pela Panini, que são só 3 encadernados, que foram oriundos de 7 aventuras nesse formato lá na Itália, e que depois foram compilados lá mesmo em 3 encadernados coloridos. E esses já foram publicados, os 3 da Panini, já estão liberados para quem quiser comprar. Infelizmente eu não tenho aqui para que possa mostrar. Bom, com isso nós encerramos a participação de Mr. No, que eu gosto muito porque as aventuras são aqui no Brasil. E fiquem com algumas imagens e eu volto para encerrar o programa. Nesse encerramento, eu vou citar e comentar de forma rapidamente, mostrar algumas revistas de outros personagens da editora Bonelli ou simplesmente comentá-los. Então, por exemplo, primeiro é Mark Mystery, um personagem que é um detetive do impossível. Então, as coisas que têm mistérios, algumas situações em que a gente não conhece, às vezes coisas que são descobertas de gerações passadas, que são encontradas. Então ele se envolve com todas essas coisas de dificuldades que precisam de uma pesquisa maior. Mágico Vento. Mágico Vento é um outro faroeste. É um estilo de faroeste em que praticamente ele retrata a colonização americana e toda a dificuldade e perseguição que existe com os índios e também a situação das pessoas, das dificuldades de buscar justiça e tudo mais. Mágico Vento é uma coleção que já saiu, já foi toda publicada em formatinho e agora está sendo publicada nesse outro formato, que é o formato italiano. Júlia. Júlia é um detetive, quer dizer, uma série policial. Também ela está no número 140, mais ou menos, 142, 143, no formatinho, e agora está sendo publicada também no formato italiano. Acho que já saíram 6 ou 7 nesse formato. Então, é uma série policial. Dhampir, o caçador de vampiros. Então já tiveram alguns números publicados em formatinho e agora estão sendo publicados nesse formato italiano, conhecido também como tijolinho, né? Porque aqui agregam 4 histórias. O que eram em 4 revistas, foram publicados em 4 revistas na Itália, aqui está num número só de Dhampir. Então essas aqui foram as 4 primeiras histórias publicadas do Dhampir lá na Itália.
uma série de ficção científica, Dragonera. Então eu não posso falar muito porque eu não conheço, eu nunca li. Aproveito aqui para citar que tem também Nathan Never e Brett Byron, que são também séries e personagens de ficção científica. Vou também comentar uma série de horror, de terror, que é o Dylan Dog. Eu também não tenho, não posso mostrar. Mas o Dylan Dog é um personagem muito conhecido que está fazendo muito sucesso, tanto na Itália como aqui no Brasil. Rapidamente, eu vou falar de duas publicações que foram séries rápidas, uma com 14 revistas e outras com 18, que foram publicadas na Itália. O Face Oculta, que inicialmente foi uma série, acredito com 14, em que o personagem tem uma série de aventuras na África e na própria Itália, certo? E depois esse personagem, ele foi para a China. Aí está saindo, vai começar a ser publicada, que é o Shanghai Devil. É uma outra série também nessa faixa de 14, 18 aventuras. E finalmente Lilith, que é um seriado também no mesmo formato tijolinho, vocês podem ver. Temos 4 aventuras aqui, 4 histórias, né? Que é uma agente que passa de um tempo para o outro e que está perseguindo alguma coisa em cada situação dessas. Ele tem que encontrar uma pessoa que porta no seu corpo um certo artefato e ela sempre tem que ir até localizar essa pessoa. É bem interessante. Em todas essas aventuras tem sempre um fundo histórico. Quando ela muda no tempo e vai para uma região, ela acaba sendo inserida num contexto histórico. É bem interessante. Bom, amigos, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre o universo de Tex e das personagens da Abonera. Eu quero agradecer, espero que tenham gostado do programa e lembrar sempre, Vitrine dos Quadrinhos e Irmandade Texiana juntos nesse programa. Muito obrigado.